estão te dando uma dica válida. Porque cada contexto vai ter condições, vai apresentar características que vão nos conduzir para a melhor solução. Isso para dizer que, assim, talvez, numa determinada comunidade, decidir seja feito de uma tal maneira que as pessoas ali presentes se sintam contempladas. E numa outra cultura, numa outra comunidade, a forma de trocar vai ser diferente. Se no fundo ambas estiverem atentas aos cuidados com as pessoas, aos cuidados com o ambiente, atentas ao que essas decisões vão provocar no futuro, está tudo certo. É a mesma coisa sobre a gente falar sobre produção de alimento e dizer assim, não, para produzir alimento tem que fazer milpa. Não é não, Marcelo? Depende do contexto. Vai ter lugar, você vai plantar um milho e não vai rolar, velho. Na terra onde no meu sítio, é alagado. Mas o milpa é a solução mais legal que tem, que eu conheço, Marcelo. Não, a milpa não é mais legal. A mais legal é a ideia do consórcio. Não vai ser o milho, a abóbora e o feijão lá, naquele contexto. Mas a ideia de plantar consorciado, sim. Então, o que a permacultura vai nos provocar é a gente olhar para umas ideias, que são boas ideias, que vão ser ideias cuidadosas com o ambiente no qual as pessoas fazem parte, e que aí, fazendo a coisa de uma forma cuidadosa, a gente vai estar de acordo com os valores que a permacultura nos traz. Então, assim, se existem técnicas específicas que a permacultura prega, não. Quer dizer, ou sim. Dependendo do contexto, aquela técnica vai funcionar ou não. Então, assim, não existem regras básicas que vão poder ser aplicadas dentro do seu contexto, mas talvez existam alguns conceitos que possam te ajudar a se orientar. Que são os princípios. Que são assim, as éticas, né? Os 3 valores, né? Que é basicamente, gente, é uma coisa só. A gente está falando sobre a cultura do cuidado. Não está tendo cuidado? Não está sendo permacultural. E a permacultura, ela se apropria de tudo. Tudo que é boa prática, prática cuidadosa, a gente se apropria. E a gente chama de permacultura porque a gente precisa falar a linguagem que a gente consegue entender. Se a gente falar uma linguagem que nós não consigamos compreender, a gente vai conseguir agir. Então, assim, no fundo, a gente não precisa ser permacultor. Assim, essa é uma forma, o que o tal do Bill Morrison e o David Holmgren fizeram foi conseguir traduzir para a linguagem para a nossa linguagem ocidental, práticas ancestrais. Antes dos plantations, lá, como é que os povos originários faziam? Então, quando essas pessoas começam a sistematizar, elas estão falando para a gente numa linguagem que a gente é capaz de assimilar, um negócio que, se for trazido de uma forma que é diferente daquilo, diferente da forma como nós fomos criadas, nós pessoas ocidentais aqui, a gente não vai conseguir entender. Então, o esforço daquelas 2 pessoas, de todas as outras pessoas que se dedicam à permacultura, é conseguir falar numa linguagem que nós sejamos capazes de compreender. Falar basicamente sobre a cultura do cuidado. Então, assim, regras não tem. Sempre cada contexto vai ter o seu próprio conjunto de coisas que possibilitarão a gente agir com aquelas pessoas naquele território de forma cuidadosa. Você acha que eu atendi os seus desejos? Que bom. Eu acho assim, que dentro da proposta, o que a permacultura conseguiu fazer por estar no ambiente acadêmico foi esse esforço de sistematização. De muitos conhecimentos, de muitas práticas organizadas no macro, na ética, distribuída nos seus princípios, né? Que os princípios nos levam a praticar a ética, as 3 éticas. Então, essa dimensão de estar em diálogo com os contextos, ela é a base. Então, por exemplo, aqui tem um trecho do livro aqui do Nego Bispo, que ele vai falar assim, antes dos agrônomos visitar nossas terras aqui na década de 70, a gente plantava
de modo que a plantação ficava organizada com alguns corredores enviesados. Com isso, a gente, definindo isso ou não, barrava ventos e as grandes chuvas. Aí os agrônomos vieram aqui e nos ensinaram a plantar em fileiras. E depois que a gente começou a fazer isso, começou com as chuvas, as enxurradas e levar o sol e não sei o quê. Nos tirando, então, do contexto. Então, eu acho que a grande ensinamento, né, que está em torno das éticas, desdobrada nos seus princípios, é esse diálogo com os seus contextos. E aí, ir atrás de soluções que você pode se basear, mas de algum modo, toda vez que a gente vê alguma entrevista com algum permacultor falando especificamente da sua propriedade ou de uma prática que desenvolveu num grupo social, ele vai sempre partir de ideias prévias, mas que se construíram e se ressignificaram de acordo com aquele contexto. Então, acho que é um princípio, assim, né, que eu acho que a própria, estamos aqui com o Marcelo, mas as ciências agrárias dura, ela não está nesse diálogo do contexto. Ela estabelece práticas e tem que ser aplicadas em todos os lugares, e aí por isso as questões, né, dos agrotóxicos e por aí vai. E aí, para fechar, então, para a gente ir para o intervalo, né, porque depois o Vinícius tem tantas coisas para compartilhar com a gente, eu acho que aqui no livro do Sapatista, e agora ele está assim, ó, vocês perceberam que ele está com uma mancha, né? Então agora ele tem uma afetividade diferente esse livro, porque eu emprestei para uma aluna que quer fazer um TCC sobre a educação no movimento zapatista, e depois ela veio chorando para mim, que saiu do estágio com um potinho cheio de amoras, que uma criança no estágio deu, e aí o livro estava dentro do potinho de amora, abriu, ela não viu, e o livro ficou namorado. Todo assim. E aí ela estava triste, assim, dizendo, prof, eu quero... onde é que tu comprou? Eu vou comprar outro. Eu falei, nem dá para comprar outro. E aí eu olhei assim, ela ficou esperando que eu falasse umas coisas. Olha, mas agora ele está cheio de amor. Que amor é só amor, né? Daí ela, e a gente conseguiu se abraçar e agora tem essa afetividade das amoras. Mas só para fechar, para falar para vocês que tem um ponto aqui que eles vão tocar em algo muito sensível para falar das estruturas invisíveis. Que ele nos coloca uma questão assim. Então, nós queremos sair das estruturas visíveis para as estruturas invisíveis? Trocar uma estrutura por outra? E aí ele coloca uma questão. Será que a nossa lógica, as nossas lógicas precisam sair de uma racionalidade, que aí é a leitura de contexto, correlacionar. Então, para nós que estamos envolvidos nessa organização que foi posta para nós, ocidental, principalmente para nós que estamos aqui dentro da academia, a gente é muito racionalizado. Tanto que se você chega assim numa sala de aula, vamos correlacionar hoje, vamos não sei o quê, os alunos já começam do início, a prof já andou usando algumas ervas, a gente chega aqui na sala, coloca algumas questões. Porque a gente tem que se desdobrar, a gente tem que sair mais de uma leitura de paisagem que está muito centrada aqui. E que existem outros sentidos nossos, lendo essas paisagens, lendo esses contextos, fazendo outras relações. E aí eu acho que é quando a gente está com os movimentos sociais, né, em diferentes contextos, com as comunidades, é que eu acho que a gente tem mais chance de ir soltando um pouco. Porque a gente chega muitas vezes com respostas prontas, sem olhar os contextos onde a gente está. Então, acho que o convite das estruturas invisíveis é esse assim, né? Será que é possível a gente agir com o coração ou correlacionar a ação? Inclusive, hoje, gente, tem vários estudos da neurociência falando da potência neural desse órgão coração. Então, não é à toa que os povos tradicionais estão falando desse lugar que é abstrato para a gente, né? Que é esse coração físico, mas é um coração energético que também está aqui nesse lugar, aqui do peito. Então, como que a gente age nessa lógica? Puta, que parece que é uma baita de uma viagem, né? Isso prova cientificamente? Não sei, mas povos há séculos estão falando sobre isso. Os livros hindus, né? Que na cultura mais indiana vai chamar de chakras, mas que os andinos vão chamar de outro modo,
Então, eu acho que é um convite a isso também. Eu acho que, pelo menos para mim, não posso falar pelos outros, a permacultura tem que fazer sentido. Eu acho que então fica para cada um de nós assim, esse convite. Isso fazer sentido. Isso, fazer sentido. Ótimo, ótimo. Vamos para o intervalo. Estão todos assim muito sérios, espero que balançados.